para mim não compensa o risco, para a rentabilidade que dá. Se eu procurava esse conteúdo e não o encontrava em português, se calhar havia mais pessoas assim, porque o contexto não era claramente para mim. Na escola eu era uma rapariga que tinha alguma dificuldade de aprendizagem, na verdade. Foi aí que eu percebi, eu tenho que arranjar uma alternativa, eu não quero que isto seja a minha vida até à reforma. Outra pergunta que me colocaram é qual é o meu portfólio de investimentos. Olá, bem-vindos de novo ao meu canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e hoje vamos fazer um vídeo um pouco mais pessoal, onde eu vou responder algumas questões que vocês me têm colocado. E, portanto, a primeira pergunta que me colocaram, que é um bocadinho estranho, mas é verdade que nunca falei muito sobre isso, é quem é que eu sou. Então, eu sou a Ela, sou holandesa, vim para Portugal aos 11 anos, fiz parte da escola básica na Holanda e o restante em Portugal. Na escola eu era uma rapariga que tinha alguma dificuldade de aprendizagem, na verdade. Não era daquelas que não precisava de estudar para ter bons resultados nos exames. Aliás, eu até sofria de dislexia, ou seja, tinha muita dificuldade em ler, em concentrar-me. Isso felizmente depois passou. Tinha também muitas dificuldades a matemática, tanto que chumbei no exame nacional. Depois consegui tirar uma nota suficientemente boa para poder ingressar na faculdade e foi aí que eu entrei num curso que não era nada previsto, porque eu tinha, inicialmente a minha ideia era ir para desporto, mas como não entrei, porque as médias tinham aumentado, tive que arranjar alternativas e então fui parar a um curso de Recursos Humanos e Comunicação Organizacional em Leiria. Foi aí que eu tirei a minha licenciatura e as cadeiras que eu gostava mais eram sempre ligadas a marketing, empreendedorismo. E então foi por aí que eu decidi ingressar no mestrado em marketing na Universidade de Coimbra e mais tarde optei também por fazer o MBA porque achava que podia ser uma mais-valia para o meu CV, sei lá, para me diferenciar de algum modo. E pronto, basicamente é isso. Eu considero-me uma pessoa otimista, gosto muito desta área dos investimentos, foi também por causa disso que eu comecei este projeto, não é? Finanças com Ela. Mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Outra pergunta que me colocaram é quando é que eu comecei neste mundo dos investimentos? Então, eu acho que foi quando estava a estudar, a tirar a licenciatura. Não, foi quando fiz o estágio, o primeiro estágio curricular, acho que é assim que se diz, estágio curricular, em que eu tinha que trabalhar das 9 às 7, qualquer coisa assim, num escritório. Alguém me dizia exatamente o que é que eu tinha que fazer, não tinha flexibilidade nenhuma para poder sugerir alguma coisa, aquele contexto não era claramente para mim. E foi aí que eu percebi, eu tenho que arranjar uma alternativa, eu não quero que isto seja a minha vida até à reforma. Claro que também na altura não sabia que havia empresas e empresas, não é? Mas foi então que, numa altura, comprei um livro, Os Segredos da Mente Milionária, e li esse livro e foi a partir daí que o meu interesse neste mundo realmente começou. Percebi que era possível atingir a independência financeira, reformar mais cedo, mudar a mentalidade e conseguir atingir objetivos ambiciosos financeiros. E eu pensei, ok, é isto que eu vou fazer. Agora por onde começar? E isso foi um processo, comecei aos poucos, comecei até a investir em ETFs com a ajuda do meu pai, sim, e foi mais ou menos por aí que comecei. Outra pergunta, porque é que eu comecei o projeto Finanças com Ela? Na altura eu estava a trabalhar para uma empresa grande que sentia que me faltava ter algum contributo para a sociedade e queria, esta área era uma área que eu gostava muito, então achei que podia começar um negócio a nível educacional, a nível de finanças pessoais. Se eu procurava esse conteúdo e não o encontrava em português, se calhar havia mais pessoas assim. Foi assim que eu comecei, fui testando o mercado para ver se havia procura e acho que está a correr bem. Acho que há pessoas que dizem, pelo menos é o feedback que eu recebo, que faz falta este tipo de conteúdo, por isso foi esse o motivo, tentar contribuir de alguma forma para a sociedade com alguma coisa que ainda não existisse. Obviamente também o outro objetivo era tentar criar aqui alguma liberdade, não é? Criar rendimento passivo, é algo que é um processo de muito longo prazo, portanto vai demorar ainda algum tempo até conseguir, mas quem sabe. E outro motivo também foi porque eu queria realmente transformar um assunto complexo num assunto simples, porque era isto que me faltava também, isto dos investimentos, isto é todo um mundo que
ou percebes daquilo, ou então parece um bicho de sete cabeças e desistes. E eu precisava de informação mais simplificada, não havia, então criei. Outra pergunta: o que é que aprendi nos cursos e no mundo corporativo que me beneficia hoje em dia? Bem, nos cursos talvez aprendi que não é preciso necessariamente tirar um curso para ter sucesso. Claro que me ajudou mais numa perspectiva de raciocínio, acho que é muito útil, e também a nível de vida social, acho que isso até foi um benefício maior. E a nível do emprego, talvez saber o que não quero. Pois, é uma resposta um bocadinho vaga, mas é verdade, que é quando tu estás num emprego que não gostas, pelo menos ficas a saber que aquilo não é aquilo que tu queres. O que abdiquei quando comecei a trabalhar por conta própria? Então, para mim foi faseado, porque quando deixei de estar num emprego full-time, muito rapidamente encontrei um emprego part-time, ou seja, a minha condição era só trabalhar 3 dias por semana para poder ter tempo para o meu projeto, que já tinha iniciado. Então, acho que não abdiquei muito uma parte do salário, talvez. Eu tinha muito receio quando começasse o negócio próprio de ter saudades da interação com colegas, não é? Porque ia estar a trabalhar sozinha. Isso não aconteceu porque tenho o tal part-time, mas também porque acabas por ter muito... Eu, pelo menos, acabo por ter muito contacto também com colegas nesta área online que fui criando, ou seja, nunca tive nunca me senti sozinha ou falta de colegas, para já. Claro que abdiquei muito, talvez também do tempo pessoal, porque acabo por estar a trabalhar também às vezes nos fins de semana, mas é mesmo por opção, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Como é que eu giro os meus investimentos? É assim, eu sou uma pessoa também que começou sem saber nada, não é? Comecei do zero, por isso fui fazendo aos poucos. Então, fui investigando sobre o que é que faria sentido para mim, fui experimentando e foi assim que comecei este percurso. E a parte da gestão, eu não faço assim muita gestão. Já houve pessoas também que me perguntaram que tipo de ferramentas é que eu uso para acompanhar os investimentos. Eu não tenho isso. Eu faço só um registro mensal dos rendimentos que entram e do rendimento que eu recebo e mais ou menos da previsão daquilo que os meus investimentos dão, mas não é algo que eu esteja sempre atenta a ver, até porque para mim o dinheiro só vai ser importante daqui a muito tempo, não é? Talvez na altura da reforma. Para já não estou a receber, por exemplo, através de dividendos, então não faz muito sentido eu calcular exatamente quanto é que eu ganho todos os meses, porque também oscila muito e não importa se um mês ganho mais ou menos, porque no outro mês já pode ser diferente. E pronto, a longo prazo isso não vai fazer muita diferença. Uma coisa talvez também importante de referir é que eu não gosto muito de arriscar. Eu talvez considero-me uma investidora conservadora, quer dizer, mais conservadora do que agressiva, mas não gosto muito de arriscar. Portanto, tenho todas as minhas seguranças, toda a minha preparação, mas mesmo assim em produtos, por exemplo, P2P Lending, as pessoas perguntam muito se eu invisto em P2P, o que é que eu acho disso. Para mim não compensa o risco, para a rentabilidade que dá. Jogo mais pelo seguro. Depois, há outra coisa que também talvez tenha a ver com a gestão de investimentos, é que eu não gosto muito da palavra abdicar, porque quando queres investir, tens de poupar dinheiro, não é? Para poder ter poupanças para poder investir. E para isso podes ir por 2 caminhos diferentes, ou por 3, podes poupar, ou seja, reduzir os teus gastos, aliás, podes reduzir os teus gastos, as tuas despesas, ou podes ganhar mais dinheiro, ou podes fazer os dois. Mas a parte de reduzir as despesas ou reduzir os gastos que tens, muitas vezes está ligada a abdicar, ou seja, tens que deixar de ir jantar fora, tens que deixar de ter a conta na Netflix, o que for. Eu não gosto muito disso e, portanto, foco-me mais na parte de tentar ganhar mais para depois poder sobrar mais para investir. Outra pergunta que me colocaram é qual é o meu portfólio de investimentos. Eu já partilhei num vídeo anterior, mas posso dizer outra vez. Neste momento invisto num fundo PPR mensalmente, em ETFs, certificados do Tesouro, depois tenho contas poupança, mas isso nem sequer dá muito. Investimento imobiliário que neste momento não está a ser rentabilizado e o meu próprio negócio. E eu acho que esta parte do próprio negócio, muitas vezes nem nos lembramos que isto também é um investimento, mas a verdade é que é mais um investimento de tempo do que de dinheiro, mas a verdade é que a minha expectativa é que a longo prazo isso realmente dê
uma rentabilidade mensal, quem sabe, espero bem que sim. E por isso este é o meu portfólio neste momento, mas pode sempre mudar, até porque vou sempre investigando outras coisas para perceber o que é que faz sentido. Outra pergunta que me colocaram é sobre os meus hábitos. Hábitos que tenho que mudaram recentemente ou que eu tenha que me permitem, sei lá, ser mais eficiente ou algo assim. Cuidar bem da minha saúde, ou seja, uma boa alimentação, fazer exercício físico regularmente, porque isso ajuda muito para a mente também. Acho que um hábito importante é ter, quando tens um objetivo para atingir, ser consistente. A persistência eu sempre tive, mas a consistência nem sempre. E às vezes a consistência é possível tê-la quando tens um objetivo que queres mesmo atingir, não é? Que consegues ver que vai ter o resultado que tu queres, ou pelo menos prevês isso. Portanto, talvez a consistência, não desistir, continuar, como é o caso deste projeto. Bem, estas foram assim algumas perguntas que vi várias vezes aparecerem. Se por acaso tiverem mais algumas perguntas que gostavam que eu respondesse, digam nos comentários, pode ser que eu possa fazer uma segunda parte deste vídeo. Isto é um bocado uma experiência, não sei se este tipo de vídeo faz sentido. Digam-me vocês, por favor, porque não sei, falar sobre mim própria é um bocadinho estranho e eu acho que é sempre que poderá ser secante, não sei, mas digam-me vocês. Obrigada por terem assistido a este vídeo. Já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.